Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e o tema de hoje é muito sério e merece uma devida atenção: o aneurisma da aorta. Uma condição que muitas vezes é silenciosa, mas pode trazer riscos importantes à saúde se não for diagnosticada precocemente. E para falar sobre diagnóstico, prevenção e os avanços nos tratamentos, recebemos o cirurgião vascular e endovascular. Recebemos o Dr. Marco Lourenço, especialista no manejo dessas doenças. Doutor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Obrigado, Gerciane. Para mim é um prazer estar aqui e falar sobre um tema bastante relevante que tem uma importância muito grande para a população. Doutor, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória até aqui e se teve alguma pessoa ou até mesmo uma situação que motivou o doutor a seguir nessa especialização. Então, eu fiz cirurgia geral e cirurgia vascular aqui em Curitiba, né? E quando eu estava fazendo a residência de cirurgia vascular, eu ganhei um livro de um dos meus preceptores sobre endovascular, né? E era algo assim, lá na época de 1993, mais ou menos, eu ganhei esse livro. E era algo assim que não tinha quase nada, informação, né? Não tinha essa coisa da internet. E eu comecei a ler esse livro. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, eu quero fazer isso, né? E daí eu comecei a buscar informações de onde eu conseguiria trabalhar sobre isso, ou aprender sobre essas técnicas novas dentro da vascular, né? Principalmente na endovascular, que é uma subespecialidade da vascular. Aí eu terminei minha formação de vascular e eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei lá um ano, daí eu fiquei mais 6 meses fora do Brasil, nos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica. Depois eu voltei, fiz meu doutorado na USP, daí que eu comecei a trabalhar. Uau, e tudo começou por um presente, um livro. Foi um livro assim que eu lembro, a capa era verde e dizia só cirurgia endovascular. Aquilo lá me chamou muita atenção. Eu falei assim, eu quero fazer isso. E fui atrás. Uau, que incrível, doutor. Então, vamos começar. Vamos sim. Doutor, o senhor poderia explicar pra gente o que é o aneurisma da aorta? E por que ele é considerado uma condição vasculares tão perigosas assim, quando não identificada a tempo? O aneurisma ele é nada mais do que uma dilatação da artéria, né? E a aorta é a principal circulação do nosso corpo. Ela sai direto do coração, faz uma curvinha ali no tórax e vai descendo até que ele entra no abdômen. Lá perto da altura do umbigo, mais ou menos, ela se divide em duas. Daí passa a se chamar ilíacas, não é mais a aorta. Mas até aquela bifurcação é a aorta. Então a gente tem a aorta torácica e a aorta abdominal. O aneurisma, então, pode dilatar, o aneurisma de aorta, né? Na verdade, a gente pode ter aneurisma em qualquer circulação do corpo. Onde tiver circulação, pode ter. Mas o mais comum é o aneurisma de aorta abdominal, né? E a gente tem tanto na aorta abdominal quanto na aorta torácica, mas a predisposição maior é na aorta abdominal. Então, é uma dilatação focal, né, localizada da artéria, num tamanho anormal. E eu sempre falo isso para os pacientes. Então, o problema do aneurisma é esse. Ele é uma dilatação que pode ir crescendo, como se fosse uma bexiga. De repente, ele rompe, né? Então, esse é o grande problema do aneurisma. E por ele ser, na maioria das vezes, sem sintomas, né, a pessoa às vezes descobre por acaso ou não descobre. Não dá tempo de descobrir. Entendi. Então, ele pode ocorrer em qualquer região da aorta. Isto. Nossa. E quais são os tipos mais comuns que caracterizam essa dilatação anormal? A gente tem alguns formatos, né, que são os aneurismas fusiformes, que a gente chama. Fusiforme é quando ele cresce de todos os lados. E daí, quando tem esse aneurisma, a gente acaba vendo se há necessidade de uma intervenção, dependendo do diâmetro dele. Então, é baseado no diâmetro, porque quanto maior o diâmetro, maior o risco de romper, né? Nesses aneurismas fusiformes, que crescem de todos os lados, a gente se baseia pelo diâmetro para poder indicar uma correção dele. Existe outro formato que é o aneurisma sacular,
que é como se fosse uma bolha na parede da aorta. Então ele forma uma bolha ali e aquilo lá, independe do tamanho, a gente deve corrigir esse tipo de aneurisma, quando é sacular. Então são esses dois tipos mais comuns. Daí existe o aneurisma dissecante, que daí é por uma outra doença da aorta, né? Uma dissecção da aorta formando o aneurisma, né? Então isso tudo tem aneurisma inflamatório, tem aneurisma micótico, tem alguns tipos de aneurismas, mas basicamente é esse formato que difere mais um do outro. Entendi. Tá certo. Doutor, e quais são os principais fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver um aneurisma? Fala de idade, tabagismo. Quais são esses fatores? Então é muito mais comum em homens acima de 60 anos, né, tabagistas, né, isso influencia bastante, então existe um risco aumentado de quem fuma. Existe também o sedentarismo, predispõe também uma degeneração da parede da aorta, hipertensão descontrolada, né, a aterosclerose pela própria degeneração da parede também pode levar a essa formação do aneurisma. E as dislipidemias, né, o colesterol elevado, com tudo isso causando um enfraquecimento na parede da aorta. Entendi. Tá? Então, basicamente, são os homens mais comuns, né, acima de 60 anos. Existe também uma condição genética, onde quem tem um parente de primeiro grau com aneurisma tem um risco mais ou menos em torno de 20 a 25% de também ter um aneurisma. Então, essa é uma predisposição genética de quem tem um aneurisma. Então, eu sempre falo, se tiver alguém na família, né, às vezes eu estou com um paciente com aneurisma, eu falo, procure dar uma investigada nos parentes de primeiro grau, se não tem nenhum aneurisma ali, principalmente na aorta. Né? Entendi. O histórico familiar importante. já é um sinal para ficar alerta. Isso mesmo. O doutor falou que geralmente é em homens, mas em mulheres também pode. Nós mulheres também podemos ser afetadas? Sim, também. O problema com a mulher é que geralmente a aorta é mais fina, né, de menor calibre, e quando aparece o aneurisma, ele geralmente aparece assim mais tardiamente na idade, e a evolução é pior. Então assim, a evolução do aneurisma em si é pior, mas aparece mais tardio para a mulher. Entendi. Nossa, mas também acontece. Tá certo. E a gente diagnostica, uma coisa interessante, assim, a gente diagnostica bastante aneurismas em mulheres porque a mulher se cuida mais, né? Então ela vai mais frequentemente no médico, ela faz mais exames e acaba descobrindo mais aneurismas em mulheres também. Ah, caramba. Nós mulheres temos esse cuidado mesmo, doutor. Qualquer dorzinha, às vezes nem é nada, mas a gente já fala, opa, peraí, deixa eu investigar. E olhar, né? Agora o homem, eles são mais fortes, né? Eu acredito que uma dorzinha uma resistência talvez maior, né? De ir ao médico, né? E também de não fazer exames, eu sei. A gente é assim um pouco, eu falo por mim também. Doutor, tem uma frase aqui que foi muito forte para mim, que muitas vezes o aneurisma, ele é chamado de assassino silencioso. Quais são os sintomas de alerta? O que pode surgir? E quando que é o momento certo para procurar um especialista? Ainda mais com essa frase, né? Ele é chamado de assassino silencioso. Eu não gosto de usar muito isso, porque eu acho que impacta muito no paciente, né? Então, tem muita gente que usa também, às vezes de médico, fala assim, você tá com uma bomba relógio. Eu não gosto de usar isso, porque isso já deixa aquele negócio, né? Uma bomba relógio. O que é uma bomba relógio? Pode estourar a qualquer momento. Botar isso na cabeça de uma pessoa, eu acho... Não falo isso, nem assassino silencioso. Mas é verdade. Ele, em torno de 80% a 90% não tem sintomas relacionados ao aneurisma. Então, ele é silencioso mesmo. E ele acaba descobrindo, na maioria das vezes, por acaso, por um outro exame de alguma outra especialidade, foi fazer uma ecografia do abdômen para ver fígado, próstata, e descobre o aneurisma por acaso. Então, na maioria das vezes, não tem sintomas.
Algumas pessoas chegam no consultório relatando que tem uma sensação de que o coração está na barriga. Nossa. Isso daí ele acaba crescendo e pulsando ali, então dá uma impressão que o coração está na barriga. Então alguns chegam falando isso. Daí a gente é um sinal de alerta para qualquer médico, né? Um coração na barriga. E é só palpar que vai, às vezes, dependendo se for mais magrinho, a gente acaba encontrando aneurisma ali. De sintomas mesmo, geralmente acontece quando o aneurisma está já mais numa fase mais adiantada, que ele pode às vezes corroer uma vértebra da coluna, porque a aorta ela fica em cima da coluna. E se cresce, pode corroer a vértebra e dar dor nas costas. Eu tive um paciente que ele descobriu aneurisma por conta de uma dor nas costas. Nossa. Passou vários médicos e tal e não descobriu o que era. E daí foi ver, ele estava com uma vértebra corroída pelo aneurisma. Que ele descobriu, a gente operou ele. No dia seguinte ele estava melhor da dor já. Porque descomprime, né? O aneurisma acaba comprimindo aquela corrosão e daí favorecendo a dor. Então esse tipo de dor nas costas, quando tem uma expansão aguda também do aneurisma, pode acontecer. Então ele chega, num certo momento, ele pode dar uma expandida, né, uma estirada ali do aneurisma, e isso pode causar dor, porque em volta da aorta tem vários nervinhos ali sensitivos. Então pode dar uma dor aguda, forte, e isso ser uma expansão aguda do aneurisma com risco de ruptura. Eu operei uma senhora de 96 anos, que ela chegou no hospital com dor, a gente investigou tudo que tinha e não descobriu nada além do aneurisma. Então a gente viu que aquilo lá era a expansão aguda do aneurisma. A gente corrigiu o aneurisma dela, graças a Deus, 3 dias estava em casa. Nossa, que maravilha! Então, mas ia romper provavelmente, né? Então, Entendi. isso são os sintomas. Outro sintoma também que pode acontecer, o aneurisma, ele tem uma predisposição a formar coágulos dentro dele. E pode, às vezes, né, não é comum, mas pode, soltar um desses coágulos e ir para as pernas, causando um entupimento da circulação nas pernas, levando a dor, frialdade na perna, né? A perna fica mais gelada, mais pálida, isso podendo causar claudicação intermitente, que a gente fala, ou dor em repouso mesmo na perna, né? Podendo correr um risco de perder a perna por conta disso. Nossa. Informações importantíssimas, hein? Então, o sintoma acaba aparecendo nas pernas, nessa situação. Pode aparecer. Um dos sintomas é esse. Outro sintoma também, às vezes, comprime o ureter, né, que sai do rim, levando uma insuficiência renal, né, hidronefrose. Pode causar isso também. Entendi. Então, doutor, e como que é feito esse diagnóstico e quais são os critérios usados para definir a gravidade da situação e se realmente vai ter uma necessidade de tratamento? O aneurisma de aorta abdominal, que é mais comum, ele é mais fácil de diagnosticar por conta de um ultrassom simples de abdômen pode diagnosticar o aneurisma, né? É claro que existem exames voltados para a circulação, que seria um ecodoppler de aorta. Esse é um exame mais específico. Ele é muito utilizado para fazer o acompanhamento do aneurisma. Que é um exame que não causa nenhum problema, não tem radiação, não tem contraste, né? Então, como acompanhamento, como acompanhar a evolução do aneurisma, pode ser um ecodoppler. Mas diagnóstico, muitas vezes o paciente já chega com uma ecografia de abdômen simples que detectou um aneurisma. Daí, dali para frente, a gente começa. Se for um aneurisma pequeno, a gente só faz um acompanhamento dele. Com exames seriados, eu faço a cada 6 meses um exame para ver se o aneurisma está estável ou se ele está crescendo. Ele tem uma tendência a crescer, mas muitas vezes ele pode estabilizar, ficar anos do mesmo tamanho e não incomodar. Nesses aneurismas pequenos, a gente só observa, não existe um remédio para tomar, né? Não existe um medicamento assim que possa tomar e reverter o aneurisma. Entendi. Tem os fatores de risco que a gente pode controlar, né? Cessar o tabagismo, controlar a pressão, controlar colesterol, o sedentarismo. Tudo isso ajuda para que diminua o risco da evolução do aneurisma ou do aparecimento do aneurisma.
A partir do momento que a gente detecta que o aneurisma há necessidade de fazer uma correção, né, a gente faz um exame mais aprofundado, que é uma angiotomografia ou uma angiorressonância, para daí a gente planejar o que vai ser feito nesse aneurisma. Mas a partir do momento que a gente já tem a indicação da correção. Entendi. Né, o acompanhamento é um ecodoppler, né, uma ecografia vascular. E depois, para a cirurgia, angiotomografia ou angiorressonância. Daí que a gente parte para programar a correção. O ecodoppler é o mesmo que faz nas pernas Isso, para esse é mesmo. Esse mesmo. das varizes. Isso, esse mesmo. Entendi. Só que daí é para a parte da aorta. Uhum. No caso desses pacientes que faz o rastreamento, essa acompanhamento é uma estratégia eficaz, então, para evitar complicações. Não tem. Ele vai conviver com o aneurisma. Sim. Não quer dizer que pode aumentar, diminuir, ele não vai, mas ele vai conviver o resto da vida. Isso. Tendo acompanhamento, cuidado e... O mais importante é não abandonar o acompanhamento. Uhum. Né? Às vezes, eu não quero voltar daqui 6 meses, volto dali 3, 4 anos. Pode estar numa situação mais grave ou até mesmo romper o aneurisma. Se a gente está acompanhando ali direitinho, fazendo todo o esquema que a gente orienta, né, não tem como o aneurisma crescer de uma forma tão rápida a ponto de romper. Se está chegando próximo a ficar perigoso, a gente daí às vezes pode até diminuir o tempo de acompanhamento para, né, ver se ele vai ultrapassar o limite seguro que a gente tem. Tá certo. E quando que o tratamento cirúrgico é indicado? Então, nos aneurismas fusiformes, que são aqueles que crescem de todos os lados, a gente indica a correção dele acima de 5 centímetros de diâmetro. Sim. A aorta, ela tem em torno de 1,5 centímetro a 1,8 no homem, né? Podendo chegar até 2. Então, é grandinho. Então, chegou em 5 centímetros, ultrapassou, existe a indicação da correção. Daí tem as outras indicações, que é aquele aneurisma sacular. O aneurisma sacular deve ser corrigido independente do tamanho dele. Os aneurismas com crescimento rápido, por exemplo. Se tiver um aumento de 0,5 centímetro em 6 meses ou 1 centímetro em 1 ano, existe necessidade da correção desse aneurisma porque ele está evoluindo mal. Então a gente corrige. Ou se tiver algum daqueles sintomas que a gente conversou, né, a compressão ou corrosão de vértebra, compressão do ureter, levando uma insuficiência renal pela hidronefrose, um mau funcionamento do rim, ou uma embolia, né, um desprendimento do coágulo para as pernas, causando uma isquemia, né, uma falta de circulação nas pernas e podendo correr o risco de perder a perna. Então, daí tem indicação da gente corrigir o aneurisma, mesmo independente do tamanho dele, se tiver algum desses sintomas. Entendi. Nossa, falar em perder a perna tem que estar se cuidando, fazendo o acompanhamento. Se já tem um histórico, né, doutora? Então, Sim. Isso é fundamental, estar sempre procurando um especialista. É que a aorta é a irrigação, né? Ela distribui sangue para tudo. Então, algum problema nela ali pode causar uma falta de circulação em um órgão, ou nas pernas, ou até mesmo nos braços, na cabeça. Né? O corpo todo. No corpo todo. A aorta distribui sangue. Eu sempre falo assim para o paciente no consultório. Imagine um encanamento de uma casa. Né? Tem o cano principal que vai distribuir água para a casa inteira. A aorta é a mesma coisa. Distribui sangue para todo o corpo. Então, algum probleminha ali pode causar um problema em algum órgão, ou membros, ou cabeça. Sim, esse exemplo é fantástico, porque a gente sabe se aconteceu encanamento. um encanamento. Bem isso. Doutor, o senhor poderia explicar a diferença entre cirurgia aberta tradicional e as técnicas endovasculares que são minimamente invasivas? Então, a cirurgia aberta ainda se faz, né? A gente faz cirurgia aberta, porque depende muito de cada caso. Tem casos que não tem indicação de fazer por endovascular, que é uma técnica menos invasiva. E daí há necessidade de fazer uma cirurgia aberta. Cirurgia aberta a gente
se for no abdômen, né, a gente tem que abrir a barriga, a gente retira, quer dizer, abre o aneurisma e costura uma prótese própria para circulação, para cima e para baixo. A gente substitui aquela área dilatada, né? E daí faz essa costura para cima e para baixo, colocando um tubo no meio. E daí volta a circular por dentro desse tubo. É uma cirurgia que sobrecarrega o coração, tem um risco maior de sangramento, tem um risco maior de infecção, tem um risco maior de complicações sistêmicas, né? Risco de vida também, né? O risco é maior de vida quando faz uma cirurgia aberta. Ao passo que a cirurgia endovascular, que é menos invasiva, a gente faz como se fosse um cateterismo, pelas virilhas, né? Então a gente passa a prótese, e eu uso também no consultório o exemplo da caneta. É como se a caneta fosse a prótese, tivesse encapsulada ali. E a gente leva ela no caminho pela virilha, né, subindo até ali, e posiciona, através de aparelhos que a gente consegue enxergar por dentro, onde está posicionada a prótese. Posicionou a prótese, a gente acaba disparando ela e ela vai se armando dentro da circulação, revestindo toda a circulação. Ah, que interessante. Então, por dentro, né? Então, quando eu comecei a fazer essa técnica em 98, eu fui o primeiro a fazer aqui no Paraná, e a gente colocava essas próteses em pacientes que não tinham condição para cirurgia aberta, né? Como a gente estava participando de alguns estudos, a gente colocava essas próteses nesses pacientes porque a gente não poderia fazer uma cirurgia aberta porque não ia aguentar. Então a gente testava essa técnica, esses materiais por dentro, né? Então naquela época deu muito certo para muito paciente, mas o material estava sendo testado, então ele dava muito problema no começo. 2, 3 anos tinha que ir lá colocar uma outra prótese por dentro. Hoje em dia a evolução disso daí melhorou muito, né? Então a tecnologia ajudou bastante. A última geração dessas próteses, elas duram muito tempo, muitos anos. E a gente tem acompanhado, né? A gente faz a cirurgia, eu falo caso com o paciente, porque ele vai ficar acompanhando comigo sempre. Só se ele não quiser, né? Mas ele sempre vai estar acompanhando comigo ali para a gente poder detectar algum defeito, algum problema que possa vir, ou até mesmo um outro aneurisma. Entendi. E quando faz essa cirurgia que colocar um tubo, ele pode dar uma rejeição? Pode. Pode? Voltando um pouquinho nas técnicas ali, a diferença também entre uma técnica e outra, né, menos invasiva, é a recuperação. Normalmente a cirurgia aberta a gente deixa em torno de 5, às vezes 7 dias dentro do hospital recuperando. Ao passo que a endovascular a gente acaba deixando 2 dias, 3, quando é um aneurisma mais complexo, né, a gente acaba deixando 3 dias ali internado. Então a recuperação é rápida. No dia seguinte está comendo, andando da cirurgia. Então é uma recuperação realmente mais rápida. Isso é muito bom, né? É. E quando fala de recuperação, aí entra já o pós-operatório, né, Sim. doutor? E esse acompanhamento, porque muitas vezes a pessoa deu tudo certo, tá tudo bem, não sinto dor, nada. Dá uma relaxadinha, né, doutor? E o pós-operatório, ele é muito importante, né? Porque o paciente, ele precisa manter esse acompanhamento com o especialista, com o doutor. E nesse momento, quais são os principais cuidados, doutor, no pós-operatório? Então, eu falo, 1 mês depois da cirurgia é vida normal. Pode fazer o que quiser, né? Não tem restrição. Por que a gente fala 1 mês? Porque é o tempo que a gente faz um controle de exame. A gente faz uma angiotomografia, se tiver possibilidade para o paciente fazer, por questões de função renal, uma série de coisas que a gente analisa antes. Mas se ele tiver condição de fazer, a gente faz uma nova angiotomografia de controle em 1 mês. Estando tudo bem com a cirurgia dele, eu vou vendo ele a cada 6 meses. Tá? Então, nesse período assim, de 1 mês, eu só peço para não fazer esforço físico, academia, né, esporte, alguma coisa assim mais brusca. Mas pode caminhar em casa, indo para casa pode andar, sair, passear, né, tudo isso. Não tem. Vida normal. Só não pode fazer esforço. Né, levantar peso, andar rápido, subir uma escada rápida. Eu sempre peço para dar uma segurada nisso. Entendi. E, doutor, esse aneurisma, ele pode crescer após o tratamento? Pode.
Pode? Ele pode, às vezes, não ser efetivo, né, o tratamento, pode continuar com o enchimento dele. Às vezes, também é outro exemplo que eu uso, assim, imagine um tubo dentro do outro, que é a prótese que a gente coloca, a gente encaixa um tubo dentro. Uhum. Pode ter, às vezes, como um cano de água, uma infiltração em volta e continuar enchendo o aneurisma. E a gente detecta isso mais tarde e daí consegue corrigir por outras formas, outros métodos, outras técnicas que a gente faz para correção desses vazamentos. Pode também, o aneurisma, ele está localizado na aorta abdominal, a gente corrigiu e de repente, dali um tempo, uns anos, ele começa a crescer para cima, ele começa a aumentar e degenerar a aorta para cima. Daí ele acaba se tornando um aneurisma mais complexo, um aneurisma mais difícil de corrigir, onde envolve toda a circulação dos rins, circulação do intestino, do fígado, do baço, daí se torna mais complexo. Mas é possível de corrigir também. Então ele pode aparecer. Também pode aparecer um aneurisma na aorta torácica, né? Às vezes tem uma predisposição, quem tem aneurisma na aorta abdominal pode ter na aorta torácica também. Tratou da aorta abdominal, dali um tempo aparece na aorta torácica um outro aneurisma. Entendi. E daí, nesse caso, quais são os exames que são recomendados a longo prazo? Depende muito da condição clínica, principalmente a função do rim, porque a angiotomografia é um exame que vai contraste, tem radiação, né? E esse contraste ele é um pouco prejudicial ao rim. Se a pessoa que vai fazer esse exame não tiver com uma função renal boa, ele pode prejudicar mais ainda o funcionamento desse rim. Então a gente sempre analisa isso. Se ele tiver uma condição renal boa, né, a função do rim boa, a gente faz um acompanhamento com uma angiotomografia a cada ano, a cada 1 ano e meio. Se não dá, a gente acompanha vários ecodopplers, né, a cada 6 meses, que são esses exames, ecografias vasculares, de 6 em 6 meses. Né? Se isso daí é o suficiente muitas vezes. Se a gente detecta algum problema no ecodoppler, daí sim a gente tem que ir para a angiotomografia. Então, quando dá, o melhor exame seria uma angiotomografia, mas não dá para ficar fazendo esse exame por causa da irradiação e do contraste. Não é um exame inerte para o paciente, então, como controle, muitas vezes a gente faz só o ecodoppler. E nessa situação, doutor, existe uma mudança no estilo de vida da pessoa que ela precisa se proteger mais? O que é indicado nessa situação? Tratou em uma determinada região, depois apareceu em outra. Vai mudar o estilo de vida desse paciente? Então, é importante a vigilância. A vigilância é muito importante, tanto do aneurisma tratado, quanto da possível aparecimento de outros aneurismas. E é claro que o estilo de vida, a mudança no estilo de vida é importante, porque está muito ligado a arteriosclerose com a degeneração da parede da aorta e a formação do aneurisma. Então, a arteriosclerose nada mais é que o envelhecimento da circulação. Esse envelhecimento enfraquece a parede. Então, pode predispor ao aparecimento de aneurisma. O que a gente tem que fazer para diminuir o risco de uma arteriosclerose? É controlar os fatores de risco, mudar o estilo de vida, ter uma alimentação saudável, um sono saudável, né, uma atividade física, controlar a pressão, controlar colesterol, evitar o cigarro. Né? Tudo isso favorece a diminuir o aparecimento e a evolução do aneurisma. Entendi. Incrível. Dicas fundamentais e importantíssimas, hein, doutor? Nós temos um bloco aqui que são perguntas de pacientes da Guia Saúde. Então, nós temos 3 perguntas e são 2 mulheres e um homem. A primeira pergunta é de uma mulher e ela gostaria de saber em relação ao pai. Meu pai foi diagnosticado com aneurisma abdominal pequeno e ela queria saber se precisa operar, se é necessário operar ou apenas fazer um acompanhamento com o pai. Então, depende do formato do aneurisma, né? Como eu disse, se ele for um aneurisma sacular, pequeno, mas é sacular, às vezes pode ser necessária uma correção. Se não for, depende também do que ela chamaria de pequeno. Né? Então, depende do diâmetro do aneurisma. Se ele for fusiforme, a gente teria que analisar daí qual o diâmetro desse aneurisma, o formato dele, a localização, tudo isso. Mas normalmente aneurisma pequeno, que a gente chama de pequeno, nós na área médica ali,
e é um formato fusiforme, a gente geralmente faz o acompanhamento. Quando o doutor falou de tamanho, né? Então tem que ser muito menor que 5 centímetros, né? Tem que Quando ser é- menor, quando é pequeno. Porque se a gente for olhar em tamanho 5 centímetros, é pequeno ou grande? Depende a situação, né? É, Então, é muito importante ver o que é o pequeno e o grande para o paciente. sim, exatamente. Tem que ver a localização. Às vezes é uma localização que o calibre da artéria é diferente, né? Uhum. Então ele pode ter um calibre maior e o aneurisma não é tão significativo naquela região. Sim. Ah. A segunda pergunta é de um homem. O aneurisma da aorta, ele causa dor ou tem sintomas que são perceptíveis antes da ruptura? Ele pode causar dor, principalmente naquela situação de expansão aguda, quando ocorre uma expansão, né? Aquilo que eu comentei da paciente lá, Uhum. de idade, e também quando ele está rompendo. Ele rompe, ele causa uma dor lancinante ali no abdômen da pessoa e ela normalmente desmaia por perda sanguínea ali. Nossa, então a dor é bem aguda. É uma dor forte e a maioria não chega no hospital, infelizmente. 90% quando rompe não chega no hospital, não dá tempo. Imagina um tubo dessa grossura vazando. Nossa, Não dá tempo. entendi. E a última pergunta da paciente da Guia Saúde, ela gostaria de saber, o tratamento endovascular, ele é seguro para idosos? E se há alguma limitação de idade para esse tipo de cirurgia? Então, o aneurisma, a técnica endovascular, ela foi criada para corrigir aneurismas de pessoas de idade que não tinham condição para fazer a cirurgia aberta. Então, ela iniciou nesse grupo de pessoas, né, que não tinham condição de mais idade, Uhum. né, que não dava para ser feita uma cirurgia aberta naquela época, quando foi inventada essa técnica, quando foi trazida para o meio nosso. Então, ela é bem favorável para pessoas de idade. Né? Como eu disse, eu fiz uma senhora de 96 anos. Se eu fizesse uma cirurgia aberta, provavelmente ela não suportaria. Então, é uma cirurgia para ser feita em pessoas de mais idade mesmo, com condições clínicas mais afetadas, com mais comorbidades. Claro que tem o seu limite também. Uhum. Né? Tem situações, dependendo das condições do paciente, às vezes nem a técnica endovascular é possível ser feita. Entendi. Doutor, nós temos um bloco aqui que é mitos e verdades sobre o aneurisma da aorta. Muitas vezes a gente acha algo que acredita que é verdade é um mito e um mito que é verdade. Então, Certo. hoje estamos aqui com especialista para desmistificar. São 3 perguntas, doutor. E eu vou ler e eu pergunto para o doutor se é um mito uma verdade ou se depende. Uhum. É verdade que todo aneurisma precisa ser operado imediatamente? Não, isso não é verdade. Tem vários aneurismas meus que a gente está acompanhando durante anos, sem necessidade de fazer uma intervenção, estáveis, né? Sem mudar de tamanho, sem mudar de formato. Isso fica, às vezes, mais estáveis ali. Não é verdade, não. Essa eu ia saber responder. Agora, para mim, não é mais um. Não Não é precisa ficar mito e mito, mas verdade, né, doutor? Então, depois do episódio, algumas Sim, coisas já sei já sei responder. responder, exatamente. É verdade que o aneurisma da aorta pode ser prevenido com hábitos saudáveis e controle de fator de risco? Ele pode sim. Aqueles controles dos hábitos de vida, né? Controles dos fatores externos da gente. Claro que a gente não consegue controlar a genética. Se tiver condição, fator genético, ele provavelmente possa ter um aneurisma ali, né? O risco de 20 e 25%. Mas as condições de hábito de vida diminuem o risco do aparecimento do aneurisma, principalmente o tabagismo. Se a gente não tem o hábito do fumo, né, isso diminui o risco do aparecimento. Então, é controlar todos os fatores que desenvolvem a aterosclerose, que é a pressão alta, controlar a pressão alta, controlar o colesterol, parar o tabagismo, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável,
ter um sono adequado. Tudo isso favorece a ter uma circulação saudável, né? Tá certo. Doutor, tem pesquisas que mostram sobre isso? Porque antigamente era liberado fumar em qualquer lugar e talvez era até mais fácil para as pessoas. Hoje é olhado diferente para o tabagismo. Então, comparado antigamente, hoje tem menos situações voltada ao tabagismo do aneurisma? Não, Não isso tem. daí não, ainda continua assim bastante evidente, porque eu acho que os jovens estão fumando bastante, né? Então, esse cigarro eletrônico, por exemplo, isso daí tem nicotina. Nicotina não quer dizer que por ser eletrônico não vá desenvolver um aneurisma, né? Não, claro que não é exatamente pelo cigarro, mas ele favorece. Então, mesmo sendo cigarro eletrônico, é nicotina, isso daí vai favorecer o aparecimento. Se tiver uma predisposição genética ainda, vai evoluir para um aneurisma. Tem que cuidar com as modinhas, né? Tem, não, com certeza. O cigarro tem que ser eliminado. É verdade. E a última pergunta, mito ou verdade? É verdade que o tratamento endovascular substitui completamente a cirurgia tradicional? Não, Mito ou mito, mito. mito? Por quê? Porque tem situações onde a cirurgia tradicional, ela impera, né? Então, há necessidade de uma cirurgia convencional, tradicional, para corrigir certos aneurismas, certos tipos de aneurisma. Às vezes, a gente utiliza também a cirurgia híbrida, onde a gente faz uma parte cirurgia convencional e a outra parte por endovascular. Então, tem essas situações, nunca substituindo completamente, não, isso é mito mesmo. Muito bom. Isso é muito esclarecedor para nós, né? Que não conhecemos do assunto, mas temos um especialista aqui para desmistificar. Doutor, para encerrarmos, passou muito rápido, né? Passou. Qual que é a mensagem que o doutor deixaria para as pessoas que têm um histórico familiar, têm um fator de risco ali e ainda não fez um rastreamento vascular? É muito importante, né, essa avaliação com o especialista, com o vascular. Uma vez que, principalmente, eu sempre falo, se tiver alguém na família com histórico de aneurisma, eu acho que vale muito a pena fazer uma investigação para ver se não tem mais alguém da família com aquilo, né? Porque, como a gente falou no começo, é muito silencioso, é uma doença que aparece sem dar sinal nenhum, muitas vezes, e a evolução disso é trágico, né? Então, acho que é muito importante fazer a prevenção, buscar a informação, buscar o diagnóstico e consultar um vascular de confiança que possa conduzir isso daí adequadamente, né? Controlar os fatores de risco que a gente falou, volto a falar, que bater nessa mesma tecla porque é importante, Sim. né? Para ter uma vida saudável, uma saúde vascular saudável, tem que ter o controle desses fatores de risco aí. Parar o tabagismo, fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, fazer o controle dos fatores de risco de pressão alta, colesterol alto, né? Tudo isso tem que ser observado e levado muito a sério para ter uma saúde boa e ter uma sobrevida boa, né? Ter uma qualidade de vida boa. Eu falo também isso para os meus pacientes. Vale a pena chegar nos 80, 90, quem sabe 100, mas chegar Com bem. certeza. Isso. Mas chegar bem. Chegar Né? bem, com Então certeza. é importante ter um controle desses fatores para poder chegar lá na frente bem. Com disposição, com independência, com autonomia. Né? Isso que mais importa. Tá certo. Doutor, nós agradecemos imensamente a sua participação, por compartilhar informações essenciais, importantíssimas sobre o aneurisma, trazer esse conhecimento, desmistificar mitos e verdades. Muito obrigada pela sua participação aqui no GuiaCast. Eu que agradeço, Gersiana. Agradeço ao Guia Saúde, o convite de vocês, né? A participação e a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu me dedico muito, né? É a doença que eu mais me dedico atualmente e que eu gosto de falar e gosto de explicar e esclarecer para a população. Obrigado. Obrigada. Ficamos por aqui, Dr. Marcos Lourenço. Ficamos por aqui, Dr. Marcos Lourenço. Marco.
Marco Lourenço. Isso. Ficamos por aqui com o Dr. Marco Lourenço, especialista em cirurgia vascular. Não é vascular, né? Cirurgia vascular e endovascular. Ei, hoje tá ruim o final, hein? Tá na finaleira. No final, acho que é a segunda vez que acontece, mas vamos lá. Ficamos por aqui em mais um episódio com informações importantes, relevantes sobre Aneurisma. aneurisma vascular com o Dr. Aneurisma da aorta. Vascular da... Vamos... Não, aneurisma da aorta. Isso. Ficamos por aqui em mais um episódio Aneurisma da aorta com o Dr. Marco Lourenço. Meu Deus! Ficamos por aqui em mais um episódio com o Dr. Marco Lourenço sobre aneurisma da aorta. Mais informações, segue o doutor e ficamos por aqui. Até breve. Espero você no próximo episódio.